Olá, meu nome é Aline Florner e hoje as questões serão voltadas para a PRF. Estudar sem conhecer a banca é ir para a batalha sem conhecer o inimigo. Vamos lá? Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. Decorre do princípio da ofensividade a vedação ao legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão a bem jurídico relevante. Item errado. O princípio da ofensividade não veda a criminalização de condutas que gerem mera potencial lesão ao bem jurídico. O princípio da ofensividade exige que a criminalização recaia apenas em condutas que causem lesão ou perigo de lesão, potencial lesão, ao bem jurídico relevante. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. De acordo com o entendimento do STF, para a incidência do princípio da insignificância, basta que a conduta do agente tenha a mínima ofensividade. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são: mari, M, de mínima ofensividade da conduta, A, de ausência de periculosidade social da ação, R, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, de inexpressividade da lesão jurídica. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, ausente qualquer um deles, não poderá ser reconhecido a incidência do princípio da insignificância. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente de polícia. Tratando-se de crime de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado, por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente. Item correto. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou, ainda, a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo nos termos do artigo 5º do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo indispensável para se proceder à investigação. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. Item errado. Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, ou de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas. Item correto.
Nos termos do artigo 18 do CPP, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências. Item errado. A atuação do Ministério Público no inquérito policial é a de acompanhar a condução do inquérito policial pela autoridade policial, mas não a supervisão direta. O Ministério Público, caso queira a realização de alguma diligência, deverá requisitar sua realização à autoridade policial e não determinar diretamente sua realização. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Item correto. A polícia não detém o monopólio da atividade investigativa conforme entendimento do STF. Por exemplo, possibilidade de o Ministério Público investigar através de mecanismos próprios de investigação, procedimentos internos do MP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio. Item errado. O IP é dispensável e sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP é peça indispensável à propositura da ação penal pública incondicionada, sob pena de nulidade, e deve assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Item errado. O IP é dispensável, já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Não há garantia do contraditório e da ampla defesa no IP, eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório. Bancacesp 2013, Auditor Fiscal do Trabalho. À luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos, julgue os itens que se seguem acerca do combate ao trabalho forçado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe expressamente a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou de servidão. Item correto. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Bancacesp 2008, Promotor de Justiça.
Acerca dos direitos fundamentais previstos na ADU-DH, julgue o item abaixo. A ADU-DH afirma que o desrespeito aos direitos humanos é causa da bárbare. Item correto. Qualquer violação a direito humano é considerada como ato de bárbare. Declaração Universal dos Direitos Humanos, preâmbulo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. PANCACESP 2010. Julgue o item abaixo. Considerada documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi promulgada no Brasil logo após a sua assinatura. Item errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi editada sob a forma de resolução. Observação: o Brasil fez parte e votou pela sua aprovação na Assembleia Geral da ONU, mas, em razão de não possuir natureza de tratado internacional, a ADU-DH não foi internalizada no direito brasileiro. BANCACESP 2013. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é mais restrita quanto à definição da liberdade de opinião que as convenções americana e europeia sobre direitos humanos, visto que leva em consideração apenas o direito à opinião, não abordando, como fazem as referidas convenções, o direito de formar a opinião. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Conclusão: a liberdade de expressão nesse documento é ampla e inclui a liberdade de formar opinião. BANCACESP 2013. Julgue o item a seguir. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23, inciso 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. IADES, Técnico Judiciário 2011. Quanto às características de moral, é correto afirmar que a moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada à ética comportamental definida em regras constitucionais. Item errado. A moral não se subordina à ética e nem está necessariamente relacionada às normas constitucionais. IADES, Técnico Judiciário 2011. Quanto às características de moral, é correto afirmar que a moral é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Ela norteia os valores éticos na administração pública. Item correto. Moral é o conjunto dos costumes e juízos morais de um indivíduo ou de uma sociedade que possui caráter normativo, é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Norteia os valores éticos na administração pública. FCC Contador 2011. A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar:
A vida ética realiza-se no modo de viver daqueles indivíduos que não mantêm relações interpessoais. E tem errado. Um dos principais fundamentos, tanto da ética quanto da moral, é o convívio social. FCC, Contador 2011. Etimologicamente, a palavra moral deriva do grego mos e significa comportamento, modo de ser, caráter. E tem errado. Mos é um termo latino resultante da tradução do grego ethos, que significa caráter. Banca CESP TRE 2009. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, no qual cada computador independe um do outro e compartilha os dados sem uma centralização, e qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços. E tem errado. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, mas existe uma centralização e qualquer computador do tipo cliente é apenas do tipo cliente. Ele não exerce o papel de servidor. Banca CESP, Polícia Federal 2018. A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet e também entre si pode ser realizada com o uso de computadores, switches, de pacotes, os quais têm como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. Tecnicamente, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de switches. Essa é uma função dos roteadores. Switches, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet. Observação: existem alguns tipos de switches. O switch Level 3, que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores, mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos. Banca CESP Telebrás 2013. A arquitetura de rede Ethernet, definida pelo padrão IEE 802.3, é geralmente montada em barramento ou em estrela com cabos de par trançado e switches. Item correto. A arquitetura de rede Ethernet é realmente definida pelo padrão 802.3, geralmente montada com a topologia em barramento ou topologia em estrela, e geralmente se utiliza cabos de par trançado, como enlace físico, e switches, como dispositivos para segmento de redes. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2012. Access Point ou Hotspot é a denominação do ponto de acesso a uma rede Bluetooth operada por meio de um hub. Item errado. O Access Point é um dispositivo de rede utilizado para fornecer acesso sem fio à internet e estender a cobertura de sinal. Hotspot é o nome do local físico que disponibiliza a internet sem fio. Não é um ponto de acesso a uma rede Bluetooth, mas a uma rede wireless. Não é operada por meio de uma hub, é operador por meio do próprio dispositivo Access Point. Banca CESP TRT 2011. Um hub é um equipamento que permite a integração de uma ou mais máquinas em uma rede de computadores, além de integrar redes entre si, com as características principais de escolher qual é a principal rota que um pacote de dados deve percorrer para chegar ao destinatário da rede. Item errado.
O hub recebe dados e os distribui para todas as outras máquinas em broadcast, ou seja, sem escolher a principal rota. Roteador escolhe a principal rota e é o responsável por encaminhar os pacotes de dados entre origem e destino. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e os outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores? Item correto. Na topologia em estrela, os equipamentos são conectados a um nó central concentrador para integrar a comunicação entre os computadores. Em geral, o nó concentrador pode ser um hub ou um switch. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, subjetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Item errado. CTB, artigo 1º, parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. As disposições do Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Item correto. CTB, artigo 3º. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Instituto Excelência Motorista SAMU, Prefeitura de Canoinhas, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 12, compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Item correto, artigo 12, compete ao CONTRAN 1. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Instituto Excelência Motorista SAMU, Prefeitura de Canoinhas, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 12, compete ao CONTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Item correto, artigo 12, compete ao CONTRAN. 8. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. INAS do Pará, Motorista, CORE, 2019. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito
estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento e implantar medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Item errado. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito não é objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito, e sim competência dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no âmbito de sua circunscrição. FADESP, Guarda Municipal, Prefeitura de Mocajuba, 2019. As câmaras temáticas desempenham um papel importante no sistema de trânsito. São órgãos técnicos formados por especialistas da área que têm como objetivo estudar, pesquisar, elaborar alternativas e fornecer embasamento técnico sobre assuntos específicos. As câmaras temáticas estão vinculadas ao DENATRAN. Item errado, CTB, artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens a seguir. As guardas municipais, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias civis e militares dos estados integram o Sistema Nacional de Trânsito. Item errado. O artigo 7º do CTB traz o rol de órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, e as guardas municipais e as polícias civis não estão presentes nesse rol. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Trânsito é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Item correto. CTB, artigo 7º, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. 1. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação de Motoristas Infratores é competência dos órgãos e entidades executivos do trânsito dos municípios. Item errado. CTB, artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. 8. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que os órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades de trânsito são conhecidos como CETRAN, Conselhos Estaduais de Trânsito. Item errado, CTB, artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário,
funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Bancasesp e IFF 2018. Servidor Público Civil Federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública. Item correto. No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3-A. Bancasesp 2018. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em Diário Oficial. Item errado. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Bancasesp 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. Bancasesp MME 2013. A palavra hidrelétricas poderia ser corretamente grafada como hidroelétricas? Item errado. Se usássemos hidro como prefixo, não haveria hífen, pois termina em O e a letra seguinte é diferente. Observação. A forma correta seria hidroelétrica, também considerada correta ao lado de hidrelétricas. Bancasesp, TJ, Cargo Analista 2012. A expressão boca a boca poderia ser corretamente grafada também com hífen, boca a boca, assim como ocorre com bola de neve / bola de neve. Item errado. Palavras compostas com elementos de ligação não recebem hífen. As formas corretas são apenas boca a boca e bola de neve. Bancasesp, Câmara dos Deputados, Cargo Analista 2012. No trecho, monoteísmo judaico-cristão nas ciências, o adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também estejam corretas as formas judaico-cristão e judaico-cristão. Item errado. Hífen é utilizado para palavras compostas. Judaico-cristão é um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo formado por duas partes. Então, o hífen é obrigatório. Bancasesp, CEDU, Cargo Professor 2010. A palavra sócia-diretora também estaria corretamente grafada da seguinte forma: sócio-diretora. Item errado. Não existe essa palavra. No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta. Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo. Na segunda forma,
Sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura. Logo, essas formas não têm qualquer relação. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Para tal, tem de haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro dentário. Item correto. Nessa questão, foi usado corretamente o verbo haver como sinônimo de existir. Não confunda com o haver, no sentido de relacionado, como em uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são relacionadas. Banca CESP, PRF, Agente Administrativo 2012. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros o termo a fosse substituído por a. Item errado. O triângulo de sinalização deve ser posicionado à distância de alguns metros do automóvel. O a só deveria ser usado se expressasse tempo decorrido ou distância decorrida. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Vale dizer, a possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência de registros dentários. Item errado. Haver é verbo. Para dizer que algo possui relação com alguma coisa ou pertinência, usamos haver. A possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência. Banca CESP, DPEM 2013. Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. Item errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por a. O contrário também é verdade. Aqui temos a ligando o tempo à palavra condenado. Esse tempo de condenação ainda vai decorrer, então substituir por a causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. Eu posto aula no YouTube todos os dias. Mesmo assim, percebo que a maioria dos alunos continua estudando errado. Notei que o ambiente do YouTube tem muitas distrações. Propagandas, abas, muitas distrações. E facilmente o aluno sai de um estudo concentrado para aquele estudo sem ritmo, distraído, preguiçoso. Banca CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos 2018. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? Item errado.
Esse porquê é separado e sem acento, pois temos uma interrogativa direta. O porquê, junto e sem acento, é conjunção, como ocorre na resposta da pergunta. CESP, PC, Investigador de Polícia 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho, o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo já que por uma vez que. Item correto, sentido do texto. O anonimato é bom, pois as pessoas se sentem mais protegidas para falar. No contexto, temos uma relação explicativa da afirmação inicial de que o anonimato ajuda. Conclusão: é possível a substituição de já que por uma vez que, porque os dois são conectivos explicativos. CESP-SEDF 2017. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. A oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português exerce a função de complemento do vocábulo claro. E tem errado. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português, que é conjunção integrante e introduz oração substantiva, que pode ser substituída por isto. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. É claro, isto é claro. Conclusão: a oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português tem função de sujeito, não de complemento. CESP, Polícia Federal 2009. As iniciativas são louváveis. Caso a população, porém, se sinta apenas punida ou obrigada a uma atitude e não parte da comunidade, os benefícios não se tornarão duradouros. A respeito da organização das estruturas linguísticas do texto acima e da redação de correspondências oficiais, julgue o item subsequente. A substituição de caso pela conjunção se preservaria a correção gramatical da oração em que se insere, não demandaria outras modificações no trecho e respeitaria a função condicional dessa oração. Item errado. Caso é uma conjunção condicional. A conjunção condicional leva o verbo para o presente do subjuntivo. Exemplo: caso ocorra, caso eu prossiga. A conjunção se leva o verbo para o futuro do subjuntivo. Exemplo: se eu correr, se eu cair. Conclusão: a substituição de caso pela conjunção se causaria a necessidade de alterações nessa conjugação verbal e teríamos: se a população, porém, se sentir apenas punida. CESP-PGE, Procuradoria-Geral 2019. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, como a chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Acabamos de nos recuperar da ultrapassagem da agricultura pela indústria ocorrida no século XX e em menos de um século, um novo salto de época nos tomou de surpresa, lançando-nos na confusão. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra como fosse substituída por conforme. Item correto. Como é uma conjunção subordinativa conformativa. Conforme é uma conjunção subordinativa conformativa. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, conforme a chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. CESP-PM 2018. Nesse caso, considera-se crime a transgressão de regras socialmente pré-estabelecidas que variam de acordo com a sociedade e o contexto histórico. No texto, a expressão de acordo com tem o mesmo sentido de conforme. Item correto.
De acordo com é uma locução que expressa o sentido de conformidade. Conclusão: a expressão de acordo com tem o mesmo sentido de conforme, consoante, segundo. CESP, FUB 2015. Ao se substituir de acordo com por conforme, mantém-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Item correto. De acordo com tem sentido conformativo, conforme tem sentido conformativo. Conclusão: ao se substituir de acordo com por conforme, mantém-se a correção gramatical e os sentidos do texto. CESP, SEDUC, professor de português, 2018. Para se vacinar, as pessoas precisam de documento de identidade e carteiras do SUS e de vacinação. A preposição para exerce o papel de conectivo e introduz uma oração que expressa a finalidade. Item correto. Para é uma preposição, um elemento de ligação. Logo, exerce papel de conectivo, com sentido de finalidade, pois mostra que as pessoas carregam os documentos com um propósito específico. Qual? Apresentar na hora da vacinação. CESP e HBDF, cargos de nível médio 2018. Assim, é comum que pais com baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade, sem reivindicar para si mesmos o direito que lhes foi violado. A oração para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade expressa a circunstância de: letra A, finalidade, B, causa, C, modo, D, proporção ou E, concessão. A alternativa correta é a letra A. Para é uma preposição, indica propósito, indica finalidade. FCC 2017, TRE. Considere que uma expressão lógica envolva candidato C, cargo político P, votos V e ganhador G. Para avaliar se uma dada expressão é verdadeira ou não, um técnico deve usar uma tabela da verdade que contém uma lista exaustiva de situações possíveis envolvendo as 4 variáveis. A tabela da verdade deve ter 4 colunas e: letra A, 8 linhas, letra B, 16 linhas, letra C, 4 linhas, letra D, 32 linhas ou letra E, 64 linhas. A alternativa correta é a letra B. O número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples envolvidas. Como há 4 proposições, então o número de linhas da tabela é 2 elevado a 4, que é igual a 16. IBFC 2015, DOCAS. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é: letra A, falso, letra B, verdade, letra C, inconclusivo ou letra D, falso ou verdade. A alternativa correta é a letra A. Uma proposição bicondicional, conectivo se e somente se, é verdadeiro apenas quando seus dois componentes possuem valores iguais, VV ou FF. Com uma proposição é V e a outra é F, valores diferentes, então a bicondicional é falsa. IBFC 2018, DIVPREV. Se o valor lógico do condicional entre duas proposições é falso, então é correto afirmar que: letra A,
o valor lógico da primeira proposição é falso e o valor lógico da segunda proposição é verdade. Letra B. O valor lógico da primeira proposição é verdade e o valor lógico da segunda proposição é falso. Letra C. O valor lógico da primeira proposição é falso e o valor lógico da segunda proposição é falso. Ou, letra D, o valor lógico da primeira proposição é verdade e o valor lógico da segunda proposição é verdade. A alternativa correta é a letra B. Uma proposição condicional só é falsa quando ocorre VF, ou seja, antecedente, primeira proposição é V e consequente, segunda proposição é F. Bancacesp, Seres, 2017. Secretário de Justiça e Direitos Humanos de determinado estado da Federação que publicar uma portaria e na semana seguinte revogá-la em nova publicação, terá praticado o ato revogatório com base no princípio da letra A, indisponibilidade, letra B, moralidade, letra C, autotutela, letra D, eficiência ou letra E, supremacia do interesse público. A alternativa correta é a letra C, autotutela. A administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, revogando os inconvenientes e inoportunos e anulando os ilegais. Bancacesp, TRE 2017. Determinado município, após celebrar com particulares contratos de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, passou, sob a gestão do novo prefeito, a promover anulações contratuais, porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados por não atenderem a requisitos legais. Nessa situação hipotética, para obstar a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque em seu favor o princípio da confiança legítima. Item correto. Na situação em tela, pode-se ter uma ofensa ao princípio da confiança legítima, pois os particulares acreditavam na legalidade dos atos emanados na gestão do prefeito anterior e, por isso, se atuaram de boa-fé, não poderiam ser prejudicados pela nova gestão municipal. Bancacesp, TRE 2017. O princípio da razoabilidade se evidencia nos limites do que pode, ou não, ser considerado aceitável e sua inobservância resulta em vício do ato administrativo. Item correto. O princípio da razoabilidade possui várias facetas e deve ser inserido na análise dos atos administrativos para verificar se as decisões são aceitáveis do ponto de vista do homem médio. Nesse sentido, o ato que se mostrar desarrazoado, não aceitável, será um ato viciado, ou seja, será ilegal, devendo ser anulado. Bancacesp, PC 2017. Em relação aos princípios expressos e implícitos da administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal de 88 não possui quaisquer restrições excepcionais. Item errado. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da legalidade possui 3 restrições excepcionais ou exceções. 1. Medida provisória. 2. Estado de defesa. E 3. Estado de sítio. Bancacesp, TRT 2017. O princípio que rege a administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e que exige dos agentes públicos a busca dos melhores resultados em o menor custo possível, é o da eficiência.
Item correto. O princípio da eficiência se apresenta em dois aspectos. No primeiro, na forma de organização da estrutura administrativa, que deve buscar uma estrutura mais enxuta e descentralizada. No segundo, na forma de atuação dos agentes públicos, que devem buscar sempre a excelência, prestando serviços com qualidade, zelo e rendimento para atender às necessidades da população. Bancasesp, TRF 2017. Sérgio foi reprovado em concurso público, mas, por força de decisão liminar, obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. 6 anos depois, a medida foi revogada por decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar Sérgio, a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima. Item errado. No caso em tela, não há ofensa ao princípio da confiança legítima, uma vez que o provimento ocorreu mediante decisão judicial precária. Assim, o servidor tinha ciência de que, ao final do processo, o ato de provimento poderia ser revisto pelo Poder Judiciário. Bancasesp, TRF 2017. Para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia sobre a iniciativa privada, devendo o ente particular se abster de exercer atividades que o Estado tenha condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos. Item errado. O princípio da subsidiariedade diz que o Estado só deve atuar nas áreas em que a iniciativa privada não seria capaz de satisfazer as necessidades da população. Assim, a questão inverteu a aplicação deste princípio. Bancasesp, TCE 2017. De acordo com a jurisprudência do STF, em exceção ao princípio da publicidade, o acesso às informações referentes às verbas indenizatórias recebidas para o exercício da atividade parlamentar é permitido apenas aos órgãos fiscalizadores e aos parlamentares. Dado o caráter sigiloso da natureza da verba e a necessidade de preservar dados relacionados à intimidade e à vida privada do parlamentar. Item errado. A regra é a transparência, ressalvando-se o sigilo somente para os casos imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33. Conclusão. As informações sobre verbas indenizatórias para o exercício de atividade parlamentar devem ser divulgadas. Bancasesp, INSS 2016. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. Item errado. Segundo a professora Maria de Pietro, a imoralidade resulta do próprio objeto do ato, não sendo preciso penetrar na análise da intenção do agente. Logo, um ato pode ser imoral, mesmo que não fosse a intenção do agente cometer qualquer imoralidade. Conclusão: não é necessário analisar a intenção do agente, mas sim o conteúdo do ato para dizer se ele é imoral. Bancasesp, TRE 2016. É correto afirmar que, no que se refere ao princípio da continuidade na administração pública, a delegação de ato administrativo decorre do poder disciplinar, propiciando a continuidade do serviço público por viabilizar a manutenção do funcionamento de órgãos e entidades, mesmo durante impedimentos temporários dos agentes originalmente competentes para a prática do ato. Item errado. A delegação, a suplência e a substituição
São formas de assegurar que as funções públicas sejam desempenhadas mesmo durante o afastamento do titular. Exemplo, férias. Assim, a delegação relaciona-se com a continuidade dos serviços públicos, mas a delegação decorre do poder hierárquico e não do poder disciplinar. As normas de eficácia limitada são aquelas que a Constituição Federal regulou suficientemente. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. Não foram reguladas suficientemente pela Constituição Federal de 88. Bancasesp, TRE 2013. As normas constitucionais de eficácia plena não admitem qualquer tipo de regulamentação legal. Questão errada. Apesar de não dependerem de nenhuma norma infraconstitucional para produzirem todos os seus efeitos, não há óbice a que sejam regulamentadas. Bancasesp, IBAMA 2013. Uma norma constitucional que ainda necessita de edição de lei para estabelecer a forma na qual deve ser cumprida é denominada norma constitucional de eficácia limitada. Questão correta. Trata-se, de fato, de norma constitucional de eficácia limitada. Essas normas se caracterizam pela necessidade de regulamentação para que possam cumprir todos os seus efeitos. Bancasesp, TRT 2013. Conforme previsão constitucional, o exercício do direito de greve, no âmbito do serviço público, depende de regulamentação infraconstitucional. Questão correta. O direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para ser exercitável. Bancasesp, DPEM 2013. Normas programáticas que não são de aplicação imediata explicitam comandos valores e têm como principal destinatário o legislador. Questão correta. As normas programáticas são normas de eficácia limitada, possuindo aplicação imediata. Elas definem diretrizes a serem implementadas pelo legislador ordinário, que é o seu principal destinatário. Bancasesp, TJDFT 2013. Segundo a tradicional classificação quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, normas de eficácia limitada são aquelas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, sendo necessária a edição de uma lei integrativa infraconstitucional. São, portanto, de aplicabilidade imediata e reduzida, também chamada de aplicabilidade indireta ou diferida. Questão correta. As normas de eficácia limitada, no momento em que entram em vigor, não produzem todos os seus efeitos. Para isso, é necessária a complementação legislativa. Tem, portanto, aplicabilidade indireta, imediata, diferida e reduzida. Bancasesp, TCE 2013. Constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Questão correta. A questão faz referência ao artigo 215 da Constituição Federal de 88, entre aspas. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. É norma programática que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Bancasesp, MPU 2010. As normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou benefício que consagram. Por isso, são normas de aplicação indireta, mediata ou diferida.
Questão errada. As normas de eficácia contida produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem ter sua eficácia restringida pela lei ou pela própria Constituição. Bancasesp, MPU 2010. As normas constitucionais de eficácia limitada são desprovidas de normatividade, razão pela qual não surtem efeitos nem podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Questão errada. Essas normas possuem normatividade, apresentam eficácia mínima e efeito vinculante desde a sua edição, produzindo, desde logo, os seguintes efeitos: revogação das disposições anteriores em sentido contrário e impedimento da validade de leis posteriores que se opuserem a seus comandos. Bancasesp, PM 2010. Por necessitarem de leis integrativas para produzirem os seus efeitos, as normas constitucionais de eficácia limitada não revogam de imediato a legislação infraconstitucional precedente incompatível com o seu conteúdo. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, revogando de imediato a legislação infraconstitucional precedente compatível com o seu conteúdo. Bancasesp, DPEM 2015. No Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 88, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Bancasesp, DPEM 2015. A lei penal somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É permitida a retroatividade benigna. Bancasesp, DPEM 2015. A inviolabilidade da correspondência e das comunicações, sejam elas telegráficas, de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental, razão porque o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito. Item errado, Constituição Federal de 88. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bancasesp, STJ 2015. As entidades associativas, se expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. Item correto. As associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Bancasesp 2015. O TCU, no exercício de suas atribuições, pode requisitar de forma fundamentada e circunstancialmente a quebra do sigilo bancário de dados constantes nas instituições financeiras oficiais. Item errado. O TCU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário. CESP-DPU 2015. O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo a praticada em sede jurisdicional.
Item errado, de acordo com o STF, a liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado democrático de direito, e que não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, mesmo que praticada em sede jurisdicional. Banca CESP 2015. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Tem errado. De fato, a universalidade dos direitos fundamentais possui como titulares todas as pessoas, porém, alguns direitos fundamentais possuem direcionamento específico para apenas determinados grupos de indivíduos. Banca CESP 2015. Com base nos direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o STF recentemente adotou posicionamento em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida. Item errado. O STF passou a admitir as biografias não autorizadas. Logo, não se exige autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida. Banca CESP 2015. É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na forma anônima. Item errado. O inciso 4 do artigo 5º da Constituição prevê que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Banca CESP 2015. Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. Item errado. Segundo o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Logo, não se pode falar em igualdade absoluta entre homens e mulheres. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. Dado o princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve ser utilizado quando insuficientes as outras formas de controle social. Item errado. Esta é a exata definição do princípio da intervenção mínima. O princípio da fragmentariedade diz que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico, ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Banca CESP 2015, TCU, cargo Auditor Federal de Controle Externo. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. Item errado. O princípio da fragmentariedade do direito penal está relacionado à importância do bem jurídico para a sociedade, ou seja, o direito penal só poderá tutelar aqueles bens jurídicos especialmente relevantes, cabendo aos demais ramos do direito a tutela daqueles bens que não sejam dotados de tamanha importância social. Banca CESP 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Item correto. O princípio da lesividade diz que uma conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros, causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo, de maneira que a autolesão, lesão a bens jurídicos próprios, não pode ser considerada crime. Banca CESP 2015, TJ, cargo juiz.
Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime. A tipicidade formal, mera correspondência do fato à norma penal proibitiva, permanece íntegra. Banca CESP 2016, TCE, cargo auditor. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que, conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Item correto. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. E aí, gostou do vídeo? Deixe um like e um comentário dizendo o que você achou. Acesse a descrição desse vídeo para baixar o e-book da aprovação. É totalmente gratuito.